Olá a todos, graça e paz. Então vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, aqui do livro do Apocalipse, aqui no nosso canal, canal Ômega, temas bíblicos. Você já deve ter no passado recebido cartas. Hoje não, hoje tem um e-mail, tem um Gmail, e a gente tem uma comunicação, tem um WhatsApp, tem as redes sociais. Mas antigamente se mandava muitas cartas. Eu já recebi muita carta, já mandei. Você também, provavelmente, com certeza, já também recebeu cartas, já mandou cartas. E não foi diferente na época da Bíblia, na época do Apocalipse. O Senhor, ele revelou ao apóstolo João para ele escrever as cartas às igrejas da Ásia. E sempre vai usar como referência, tá certo? Lá no passado, a questão das igrejas da Ásia. Como também o Apocalipse usa de muita referência sobre Israel, sobre o povo judeu, o povo de Deus, o povo chamado e escolhido, que é o povo sacerdotal, para trazer as revelações, os oráculos, os profetas. Então, nós vamos ver aqui essa questão das 7 igrejas, para que possamos compreender os períodos das 7 igrejas. Cada igreja é um período. Abra comigo aí a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 10. Tá certo? Ele diz, ó: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e a última igreja, Laodiceia. Então cada igreja dessa, ela representa um período, tá certo? No primeiro século, no segundo século, até chegar até nós hoje. Então nós vamos aqui caminhar um pouco e entender esses períodos. Mas a gente vai focar no período nosso hoje, no último período, que é a igreja de Laodiceia, tá certo? Então fique comigo, compartilhe, curte esse vídeo, comente, dê a sua opinião também e também mande para nós qual assunto que você quer que a gente traga acerca do livro do Apocalipse, aqui no canal Ômega. Voltando aqui, vamos aqui para a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, que é a era da pureza apostólica. Isso mesmo, a Bíblia diz que na época dos apóstolos, na época que estava se iniciando a igreja primitiva, com muitos milagres, prodígios, muitas conversões, essa igreja ela estava firme e forte para caminhar, para poder fazer o ID, né? Para que outras pessoas sejam ela também serem representantes, se tornassem filhos do Deus vivo. Aqui diz, ó: é a época dos apóstolos, durante o século I. Foi um tempo de grande crescimento. O historiador diz que os cristãos chegaram a ser, nessa época, uns 6.000 cristãos. Os apóstolos deixaram bem claro a Santa Bíblia, a doutrina pura de Cristo. Tá certo? Então essa época é a época apostólica, a época da igreja de Éfeso. Mas vamos para a segunda igreja, que fala da igreja de Esmirna, era de perseguição e martírio. Então foi uma época de grande perseguição, principalmente pelos imperadores romanos, perseguindo a igreja do Senhor, e até mesmo os próprios judeus, né? Judaizantes, os judeus ortodoxos, que não aceitaram a nova doutrina, o Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, representa a igreja desde o ano 100 a 313. Foi o período de horrendas perseguições do Império Romano contra os cristãos, que foram queimados vivos, decapitados, entregues às feras do circo romano e etc. Para esses fiéis mártires, o Senhor não tem reprovação. O período termina com o Edito de Tolerância de Milão, assinado por Constantino no ano de 313. Então essa foi uma época de um período de grande perseguição, também que a igreja enfrentou uma grande tribulação na época das perseguições. E nós temos aqui a igreja em Pérgamo, que significa a era de compromissos. Veja que aqui Pérgamo cobre os séculos IV e século V, e a primeira metade do século VI. Como Satanás não pôde destruir a igreja com as perseguições, tratou de corrompê-la e colocá-la em compromisso com o Estado, introduzindo na igreja pagãos não convertidos e que conservaram parte de suas ideias. Veja que diz: esse paganismo introduzido na igreja foi tirando sua força espiritual. Então essa igreja aqui, ela foi perdendo o seu compromisso e se compromissando com doutrinas paganizadas, doutrinas pagãs. A igreja de Tiátira, a era de apostasia. Tiátira representa o período que vai desde o século
XVI ao século XV, é a Idade Média. Fala aqui: Jezabel, filha de um rei sidônio, adoradora de Baal, ao qual introduziu a idolatria e corrupção religiosa em Israel. É aqui o símbolo da apostasia, a corrupção religiosa aberta. A igreja se paganizara, tá certo? Então, a igreja ela se misturou com outras doutrinas pagãs, trazendo no seio da igreja. E assim a igreja perdeu a sua pureza, perdeu a sua doutrina pura, se misturando com outros tipos de doutrina, tá certo? Então essa é a época da igreja Átila, na verdade, a era da apostasia. Vamos agora para a igreja de Sardes, a era da reforma. Veja bem, Sardes corresponde à igreja no século XVI e a primeira parte do século XVIII, quando a verdade bíblica começou a abrir caminho por meio da pregação dos reformadores. Então essa igreja ela começa a florescer novamente, tá certo? Através da pregação dos reformadores, quando iniciou-se a igreja protestante, né? Que protestou contra justamente essas doutrinas paganizadas, doutrinas misturadas, tá certo? Que entrou dentro da igreja. Então tá certo que nós devemos ter uma compreensão sobre essa questão desse período, né? Que a igreja ela sempre passou por tribulação. O período todo da igreja, o povo de Deus sempre passou por esses períodos de tribulações, período de vitória, período de alegria, mas também período de tribulação, tá certo? Filadélfia, era do reavivamento. Essa é a igreja que fala do reavivamento da igreja, justamente desse período da igreja. Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, representa a última parte do século XVIII e a primeira do século XIX, com o nascimento da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas. Começa a estudar-se o livro de Daniel e Apocalipse e surgem os maiores reavivamentos da história. Então é a época de reavivamento, né, no século XIX, que surgiu grandes reformadores, grandes homens de Deus, grandes pastores, grandes evangelistas, tá certo? Que assim deram um impulso grande para que hoje nós estejamos aqui pregando a palavra de Deus, tá certo? É a igreja de Filadélfia, né? Mas chegamos agora na questão de que a gente deve focar na igreja de Laodiceia, que é a era presente, é a nossa era hoje. O que se diz sobre a questão dessa igreja, né? Vamos focar aqui melhor nela, tá certo? Que fala o seguinte, ó, veja bem. Aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14, diz, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre e segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Tá certo? Então traz uma grande repreensão para a igreja de agora, a igreja presente, que se acha grande, né? Que se acha rica, que se acha com posse. Realmente hoje as igrejas cristãs em alguns países, não os países perseguidos, mas os países livres, como o nosso país, o Brasil e outros países, os Estados Unidos e outros países, que tanto países ainda da Europa como países aqui da nossa América, tá certo? Tem liberdade religiosa, tem liberdade para pregar a palavra, mas também devido a essa questão da liberdade, também se introduziu heresia, se introduziu pensamentos pecaminosos, pensamento da tal da hipergraça, que tudo você pode fazer. Então isso aí deixa a igreja fraca, deixa a igreja, como está falando aqui, recebendo essa repreensão da palavra de Deus. Mas todas as igrejas, elas recebem no finalzinho uma promessa, tá certo? Tanto a igreja de Filadélfia, como a igreja de Sardes, Esmirna, Tiátira, certo? Recebe uma promessa. E não foi diferente também com a igreja de Laodiceia. Veja que no verso 21 é dito: ao vencedor. Ou seja, cada período que essas pessoas viveram nessas igrejas, e hoje nós estamos vivendo na representação da nossa igreja, que é Laodiceia, existe também, quando você vence, quando você se esforça, examina as escrituras, tem oração, tem é constante, né? Você está em vigilância. Existe uma promessa para os vencedores. E aqui diz no verso 21, ó: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa mensagem final das igrejas, sempre
é carregado de uma promessa para os vencedores, para aqueles que se esforçam e são fiéis. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a palavra de Deus nos diz, né, que a igreja aqui também, voltando para a repreensão da igreja, ela nem é fria nem quente, ou seja, uma igreja morna. O Senhor está a ponto de vomitar, porque ela nem é quente e nem é fria. Ou seja, é uma igreja amortecida. Tá certo? Então é preciso nós acordarmos como igreja. Eu sei que tem muitas pessoas firmes, valentes, fiéis, trabalhadoras na obra, ganhadoras de almas, mas aqui ele fala da maioria, né? A maioria ainda está muito frio, a maioria está morno, nem é frio nem quente, nem vai para frente, nem vai para trás, né? Fica amortecido. Então o Senhor quer que a gente desengate, a gente desenvolva um trabalho na obra de Deus, de pregar o Evangelho, de curas e milagres, de testemunho, de revelação da palavra de Deus, tá certo? Do ir, de pregar, de missão, enfim, tudo aquilo que a gente puder fazer, usar as redes sociais para pregar a palavra, tudo isso é importante na obra de Deus, para que o Senhor, ele seja glorificado e a obra de Deus vá avante, tá certo? Nós temos o livre-arbítrio, mas que possamos usar esse livre-arbítrio para o bem, a verdade e a palavra de Deus. Amém, meus amados? Então esse foi o estudo, né, resumido, mas o estudo aqui sobre a questão de Laodiceia, tá certo? Que fala sobre as 7 igrejas. Então é isso, meus amados. Então nós devemos crer na palavra de Deus, nós devemos realmente estarmos atentos a tudo isso que está acontecendo na palavra e pela fé. Que Deus te abençoe, que possamos agir, que possamos não ser mornos, né, espiritualmente, mas sermos pessoas quentes, pessoas ativas na obra e na palavra de Deus, levando a palavra à frente, buscando e salvando aquele que se havia perdido. Graça e paz, comente e compartilhe essa mensagem aqui em mais um estudo, dessa vez sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse, aqui no nosso canal Ômega Temas Bíblicos. Shalom!